Olá, terceira fase, como vocês estão? Espero que bem, dentro do possível, né? E se possível, dentro de casa. Bem, esse primeiro slide eu não coloquei conteúdo justamente para eu vir conversar um pouquinho aqui com vocês. Então, nós tivemos a nossa primeira aula semana passada, onde a gente conversou sobre câncer de mama, sobre câncer de colo de útero, do útero. A grande maioria de vocês já postou a atividade que eu dei para vocês fazerem até dia 26, tá? Então, eu entendo que todo mundo teve acesso ao material que eu postei na aula passada. Bem, para essa aula, eu fiz os slides novamente, tá? Nesses slides eu coloquei bastante texto, porque eu entendo que nem todos vão conseguir ouvir o áudio ou de repente tem algum problema com a internet, então eu vou disponibilizar, além do link para vocês assistirem essa aula lá no YouTube, a aula também em PDF. E como a aula vai em PDF também, ela vai sem som. Então, para aquelas pessoas que não têm acesso a acessar o YouTube para assistir essa aula, né, com o meu áudio, com eu falando, explicando cada slide, vai também seguir a aula em PDF que vocês podem baixar e ler os slides. Por isso eu já peço desculpas que eu deixei o slide com bastante texto para quem não puder ouvir a aula, depois vai poder ler os slides que tem todas as informações. Então vamos lá, vamos começar. Então a aula de hoje, né, é sobre planejamento familiar, tá? Então, novamente, né, eu deixo aqui o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem enviar alguma dúvida, alguma pergunta, né? Tem o meu e-mail nesse slide e tem também pelo WhatsApp, né? Como vocês já fizeram na outra aula, que vocês foram enviando as dúvidas para mim conforme a gente ia conversando. Bem, o que é planejamento familiar? Qual é o conceito de planejamento familiar? Conforme a legislação, né, a Lei Federal 9.263 de 96, o planejamento familiar é o direito de todo cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade, que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Em outras palavras, o que isso significa? Então, o planejamento familiar, o direito, né, de optar pelo método que eu vou utilizar, é um conjunto de ações de regulação da fecundidade, as quais podem auxiliar as pessoas a prever e a controlar a geração e o nascimento de filhos. Englobam adultos, jovens e adolescentes, com vida sexual, com ou sem parceiras estáveis, bem como aqueles e aquelas que se preparam para iniciar sua vida sexual. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. Ou seja, todas as pessoas têm que ter acesso à informação e conhecer os métodos que existem, né? Tem métodos que a gente vai ver no decorrer da aula de hoje que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, outros não, né? Mas nós temos bastante métodos disponibilizados pelo SUS, então o casal, a mulher, o homem vão ter vários métodos que eles vão poder conhecer, né, e optar pelo uso de um. Então, vamos conhecer esses métodos. Então, continuando, o que é o planejamento reprodutivo, né? Como eu vou me planejar? Eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu não sei se eu quero ter filho agora, eu não sei quantos filhos eu quero ter, quando que eu quero ter. Então, para isso que existe o planejamento reprodutivo. Ele nos remete aos direitos reprodutivos, ou seja, todas as pessoas devem ter direito a fazer sua escolha reprodutiva e ter acesso a informações qualificadas e seguras, além de ter acesso aos meios e métodos para ter seus objetivos atingidos. Então, quando falamos em métodos contraceptivos, devemos sempre reforçar a importância da dupla proteção.
como a utilização do preservativo masculino ou feminino, junto com o método escolhido pela usuária. A gente frisa que sempre a escolha do método contraceptivo deve ser sempre da usuária, a menos que exista alguma contraindicação formal, né? Essa escolha deve ser respeitada e não imposta pelo médico, pelo enfermeiro ou pelo parceiro. O método ideal não existe, aquele 100% que vai garantir 100% de eficácia, né? Que é seguro, fácil de ser usado, barato, isento de efeitos colaterais. A gente sempre diz que 100% seguro, né, para não engravidar é não ter relação sexual, né? Mas não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer que as pessoas tenham uma vida sexual, né, e que elas possam optar que método que elas vão utilizar. Então, não existindo um método perfeito, o melhor é escolher um método que deixe a usuária mais confortável e que melhor se adapte ao seu estilo de vida e condições de saúde, tá? Então, cada mulher é única e ela vai optar que método ela vai utilizar. Então, diante disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais os tipos de métodos contraceptivos. Com certeza, alguns dos que eu vou citar aqui, vocês já conhecem, fazem uso dele, né? Ou já fizeram, já trocaram por outro método. Outros métodos vocês talvez não tenham ouvido falar, né? E tem uns métodos que eu vou falar aqui também que eles não são muito divulgados, até porque eles não são bem um método contraceptivo, né? No caso dos métodos naturais. Mas eu vou explicar eles também. Então, vamos seguindo. Então, a gente tem métodos de barreira, métodos hormonais, os métodos naturais e os métodos definitivos. Então, vamos para... Primeiro, a gente vai falar dos métodos de barreira, né? O que são os métodos de barreira? Bem, eles são, como o nome diz, barreira, né? Eles são removíveis. Eles evitam a entrada do esperma, do espermatozoide no útero. Esses contraceptivos, eles são indicados às mulheres que não podem tomar algum tipo de hormônio ou que desejam proteção também, além de evitar uma gravidez indesejada, ele protege contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Quais são eles? Vamos começar pelos dois métodos mais conhecidos, mais populares, divulgados, que vocês provavelmente já viram, tiveram acesso a esses métodos e que a gente também tem disponível no Sistema Único de Saúde. O mais conhecido deles é o preservativo masculino, popularmente conhecido como camisinha. Ele é um método contraceptivo utilizado no pênis para recolher o esperma, impedindo que ele entre no corpo da mulher, né? Que ele vá de encontro, né, ao óvulo. Além de prevenir uma gravidez indesejada, previne também contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse método é a camisinha. Ele é amplamente divulgado, incentivado o seu uso, porque ele tem dupla proteção, né? Como a gente já falou aqui. E está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Outro método também que tem dupla proteção, tá? Que muitos de vocês também já ouviram falar, talvez alguns já usaram, né? Então, eu tenho aqui essa figura que eu trouxe aqui nesse slide, tá? E quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, tá? Eu vou mostrar esse método para vocês pegarem na mão, verem como que é, né, a camisinha feminina também. Então, a camisinha feminina é conhecido como um contraceptivo, ele é um contraceptivo, ele é inserido na vagina antes da penetração no pênis. A própria mulher coloca, bem simples, depois lá na aula presencial, né? A gente faz uma aula no laboratório e eu vou explicar de maneira prática todos esses métodos usando as nossas peças anatômicas que a gente tem lá na escola. Então, ele também serve para impedir, né, a entrada do esperma no útero, né? O preservativo ele é lubrificado com silicone. Quando vocês verem ele tem bastante silicone, justamente para facilitar a sua colocação, né? E para que não cause nenhum desconforto na hora da relação sexual. Esse método contraceptivo também reduz o risco de contrair as doenças sexualmente transmissíveis.
Aqui vocês estão vendo os dois métodos, né? Então, a gente está vendo a camisinha masculina e a camisinha feminina. Eu friso que a gente não deve utilizar os dois juntos, né? Porque a fricção pode romper um dos dois. Então, basta ou o homem usa ou a mulher usa, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar falando dos métodos de barreira. O próximo método que eu vou falar, ele não é mais um método tão utilizado, tá? Mas ele já foi bastante utilizado pelas mulheres. E como ele existe, eu vou falar para vocês. O diafragma, ele é composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, envolvido por um anel flexível, tá? Então, ele também é fácil da mulher colocar. Existem diafragmas de vários tamanhos, então, conforme o tamanho da mulher, o ginecologista vai indicar o tamanho mais apropriado. Ele é inserido na vagina antes da relação sexual, impedindo a entrada do esperma no útero. Junto com o diafragma, é recomendado que a mulher utilize, né, o creme e uma geleia espermicida, colocando dentro do diafragma. Por quê? Para oferecer maior lubrificação e também aumentar a eficácia do método contraceptivo. O diafragma, depois de terminada a relação sexual, ele deve permanecer no lugar de 6 a 8 horas depois do coito, né, depois da ejaculação, para poder evitar a gravidez, mas deve ser removido dentro de 24 horas, né? Então, terminada a relação sexual não é igual uma camisinha que eu vou retirar, né? E vou jogar fora, né? O diafragma ele não pode ser retirado já. Por quê? Porque ele tem a geleia espermicida. E qual é a função da geleia espermicida, né? Como o próprio nome fala, espermicida, é a matar também o espermatozoide. Então, terminada a relação sexual, esse diafragma vai ter que ficar um tempo lá na vagina da mulher, como diz aqui, de 6 a 8 horas, né? E depois ela vai retirar e vai fazer a higiene. Eu destaco que ele não é descartável igual o preservativo, então a mulher vai lavar em água corrente com sabão neutro, tá? Secar e guardar dentro da embalagem dele, tá? E também, assim, ele vai ficar de 6 a 8 horas, mas também não pode durar dias dentro da vagina da mulher, né? Porque senão traz riscos de outras complicações. Outro método de barreira que existe, vocês provavelmente já ouviram falar também, é o DIU, o dispositivo intrauterino. Ele é um método anticoncepcional constituído por um aparelho pequeno e flexível. Eu também vou mostrar na aula prática lá no laboratório quando a gente voltar para o IFSC. Então, ele é pequeno e flexível, é inserido dentro do útero. Ele só pode ser utilizado em pacientes saudáveis e que apresentam exames ginecológicos normais. Existem vários modelos de DIU e é um contraceptivo que deve ser colocado por um profissional de saúde. Ele é um método bastante seguro, que a gente aconselha o uso, né, desde que a mulher esteja com a sua saúde ginecológica em dia. Então, para a mulher optar por esse método, né, ela tem que fazer o preventivo, o resultado tem que estar normal, né? Então, é agendado para ela colocar o DIU. Tá? Pode ser colocado a nível ambulatorial, não precisa ser dentro de um hospital, né? A mulher ela vai então optar por esse método. O SUS fornece, tem o DIU que a mulher pode utilizar e o SUS fornece, tá? Então a gente agenda esse exame para quando a mulher está menstruada. Por quê? Para facilitar a inserção do DIU. Depois que a gente insere o DIU na mulher, a gente vai esperar, tá? Que ele sofra uma adaptação, tá? Então, a gente coloca o DIU e a gente não vai colocar e ela já poder, por exemplo, utilizar esse método 100%. O que vai acontecer? A gente indica que ela continue utilizando nos 3 primeiros meses outro método contraceptivo, por exemplo, anticoncepcional oral, que ela já fazia uso, ou um preservativo masculino, tá? E depois a gente solicita o quê? Uma ultrassom transvaginal, para verificar se o DIU foi corretamente colocado dentro do útero, né? Se ele está bem posicionado, se ele ainda está lá, porque de repente o DIU sai e a mulher não percebe. Não é comum isso acontecer, mas a gente precisa verificar, né?
se essa colocação foi bem feita. Vocês podem observar nessa figurinha que eu coloquei aqui no slide, que o DIU, ele tem um fiozinho. E esse fiozinho, né, ele serve para quê? Para que a gente coloque no útero, o médico vai cortar o excesso, né, desse fio, mas esse fiozinho, ele fica para fora do colo do útero. Então, todo ano, quando a mulher for no ginecologista ou na unidade básica de saúde, com o enfermeiro, fazer o seu preventivo, a gente consegue visualizar o fiozinho lá no colo do útero. Isso é um sinal que o DIU tá posicionado corretamente. Tá? Então, a mulher que opta por usar um dispositivo intrauterino, o DIU, tá? Ela tem que ter bastante cuidados de higiene, né? E ir sempre, pelo menos uma vez por ano, né, no seu ginecologista de preferência, ou agendar uma consulta com o enfermeiro ou com o médico na unidade básica de saúde. Bem, continuando, vamos falar dos métodos de barreira ainda. Outro método, eu já acabei falando um pouco dele lá quando eu falei do diafragma, é o espermicida, geleia espermicida, né? Então, são substâncias químicas em forma de geleia, creme, comprimido, óvulo, espumas, que devem ser colocados na vagina 15 minutos antes da relação sexual. Ele é um método pouco utilizado sozinho, né? Por conta da sua baixa eficácia, tá? Ele sempre deve ser colocado junto com outro método contraceptivo, né? Por exemplo, uma camisinha ou o próprio diafragma. Os espermicidas servem como barreira para impedir o contato do espermatozoide com o útero. Como que ele faz? Porque ele é uma substância química e justamente ele vai fazer o quê? Matar esse espermatozoide para que ele não venha ao encontro do óvulo. Outro método de barreira são as esponjas contraceptivas. Elas não são muito comuns, mas como existem, eu resolvi explicar para vocês. Elas são esponjas de espumas macias, descartáveis e cheias de espermicida. Um disco, né, um disco de esponja, né, é inserido na vagina antes da relação sexual. A esponja ajuda a impedir a entrada dos espermatozoides no útero e o espermicida que tem dentro dessa espuma, né, também mata os espermatozoides. A esponja deve ser deixada no local por pelo menos 6 horas após a relação sexual e depois removida dentro de 30 horas da relação sexual. Então, ela é um pouco parecida com o diafragma, né? Porque ela tem esse desenho aqui que vocês podem ver no slide, né? Acrescida já na sua composição de uma geleia espermicida, de um material espermicida, que acaba matando também o espermatozoide. Então, não pode terminar a relação sexual e já retirá-la. Tem que deixar no mínimo por 6 horas, mas também não pode deixar para o resto da vida, né? Então, o ideal é que antes de 24 horas você venha retirar também essa esponja. Então, tira a esponja e joga ela fora. Então, ela é descartável também, é uma esponja por vez. Continuando. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar dos métodos hormonais. Esses métodos são mais conhecidos e provavelmente muitas de vocês fazem uso dele. Os métodos hormonais, eles servem para controlar ou interromper a ovulação, evitando a gravidez, mas não previnem contra as doenças sexualmente transmissíveis. Novamente, né, a gente volta a falar que qual o método que previne contra a doença sexualmente transmissível e evita uma gravidez indesejada? São as camisinhas, né? O preservativo masculino e o preservativo feminino. Então, vamos lá. O primeiro método que a gente vai falar é a pílula contraceptiva oral combinado, ou simplesmente, né, popularmente conhecida, a pílula. Como é conhecida popularmente, como eu já falei. É um método contraceptivo composto por diferentes tipos de hormônios, que servem para inibir a ovulação e evitar a gravidez. O uso de pílulas anticoncepcionais não é recomendada para mulheres fumantes ou com pressão arterial elevada, histórico de câncer de mama, fígado ou câncer endometrial. O melhor tipo de pílula para cada paciente deve ser indicada por um médico. Por quê? Precisa analisar que doenças pré-existentes essa mulher já tem, se realmente ela pode fazer uso de um anticoncepcional oral. Por exemplo, uma mulher que fuma
ou que tem uma pressão arterial elevada, se ela tomar um anticoncepcional oral, pode ser que ela tenha um risco aumentado para trombose venosa profunda, né? Então pode trazer uma complicação para ela. Então por isso que não é aconselhado o uso para essa mulher. Uma mulher que tem histórico de câncer, né? Ela não pode fazer uso de anticoncepcional oral, porque senão o que acontece? Ela está colocando mais hormônio no corpo dela, o que não é indicado para quem já tem câncer, tá? Ou já tratou algum tipo de câncer. Outro método bastante utilizado, que a gente também tem no Sistema Único de Saúde, eu esqueci de falar, a pílula contraceptiva oral, a gente tem disponível no SUS, tá? Assim como o contraceptivo oral injetável. Ele é um método, né, contraceptivo e é feito por uma injeção de hormônios que é administrada uma vez por mês ou a cada 3 meses, dependendo do tipo de contraceptivo injetável prescrito pelo médico. Esse método ele é muito eficaz para a gravidez e ele é amplamente utilizado. Então, tem muitas mulheres que optam por usar ele. Por quê? Porque você não precisa estar tomando a pílula todo dia. Né? Então, você vai uma vez por mês na unidade básica de saúde ou na farmácia, né? Quando é comprado esse anticoncepcional e é aplicado. E daí é agendado, né? Geralmente a gente coloca atrás da receita qual é a próxima data que a mulher deve voltar para receber a próxima dose. Também tem a injeção, né, de 3 meses, que também é bastante utilizada, porque a mulher vai receber a cada 3 meses uma injeção de hormônio para evitar a gravidez. Então, continuando falando dos métodos hormonais, agora a gente vai falar de 2 métodos diferentes, né, que é o anel vaginal e os adesivos cutâneos com hormônios. Esses 2 métodos que eu vou falar ainda não são oferecidos no Sistema Único de Saúde. O primeiro, o anel vaginal, ele é um anel fino e flexível e deve ser colocado na vagina durante 3 semanas. Na 4ª semana, o anel vaginal deve ser removido e assim reinserir um novo anel depois de 7 dias de pausa. É justamente nessa pausa, né, nesses 7 dias, que provavelmente vai descer a menstruação da mulher. Por que eu vou falar provavelmente? Porque tem mulheres que vão apresentar menstruação, né, o escoamento do sangue, e tem mulheres que não, né, principalmente depois de algum tempo de uso do anel, tem algumas mulheres que deixam de menstruar, tá? É bem comum isso, tá? Mas tem que ter essa pausa de 7 dias entre um anel e outro. O anel vaginal, ele contém hormônios como o estrogênio e a progesterona, que são absorvidos pela circulação, né, e levam à inibição do hormônio, justamente porque você está levando esse hormônio estrogênio e progesterona para o organismo, o que faz inibir essa ovulação. Outro adesivo hormonal que a gente tem, que também não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, são os adesivos cutâneos com hormônios. Eles são pequenos selos adesivos que contêm estrogênio e progesterona. Esses 2 hormônios são absorvidos pela pele e vão diretamente para a circulação sistêmica. Os adesivos devem ser usados por 21 dias seguidos de pausa de 7 dias, iguais aos demais. Os benefícios e as eficácias e contraindicação são os mesmos dos anéis vaginais e das pílulas e da injeção hormonal que a gente já falou. Então, novamente, eu repito, você, junto com o seu médico, vão decidir qual o melhor método que vocês vão fazer uso, né? Claro que o anel vaginal e o adesivo hormonal, eles não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, eles têm um custo, né? Então, vai da mulher também avaliar, né, o custo-benefício do uso desse método hormonal. Bem, agora eu vou falar dos métodos naturais. Antes de eu começar a explicar quais os métodos naturais que existem, eu friso, né, que eles são desaconselhados como métodos contraceptivos. Por quê? Por causa da sua baixa eficácia, né? Eles são métodos, né, que dependem do funcionamento do ciclo menstrual da mulher. E a gente sabe que cada mulher tem um ciclo menstrual diferente, né? E é comum, né? Um mês a gente tem um ciclo menstrual, no outro mês apresenta algumas oscilações do ciclo menstrual, o que torna os métodos naturais não eficazes.
Mas como eles existem, eu vou explicar eles de uma maneira bem simples para vocês. Depois, na hora da nossa aula, a gente pode tirar as dúvidas com vocês, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem mais explicações. E depois, como eu falei para vocês, quando a gente voltar às aulas presenciais lá no IFSC, né, eu vou fazer uma aula no laboratório de planejamento familiar, mostrando todos os métodos, eu posso explicar um pouquinho melhor sobre a tabelinha, porque ela envolve cálculo, tá, esse método. Então, a tabelinha é um método que se baseia na observação de vários ciclos menstruais. No mínimo 6 meses a gente vai observar o nosso ciclo menstrual, para determinar o período fértil do ciclo menstrual da mulher. A eficácia da tabelinha, da tabela, depende do uso correto e da cooperação de ambos os parceiros. A tabela requer disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta. A tabela é individual para cada mulher, não dá para uma mulher, eu faço a minha tabelinha assim, ensinar a vizinha, a irmã, sei lá, uma amiga, né? Porque depende do conhecimento do ciclo menstrual de cada mulher. A mulher que quiser utilizar esse método deve ser orientada a marcar em um calendário durante pelo menos 6 meses, o primeiro dia de cada menstruação, para verificar o número de dias que durou cada ciclo menstrual. E com esses dados, calcular o período fértil, com a ajuda de um profissional de saúde. Então, ela vai pegar um calendário, tá? No mínimo 6 meses e vai anotar qual o primeiro dia do ciclo menstrual dela. Qual o primeiro dia do ciclo menstrual dela? O dia que desceu a menstruação. Então, ela começa a contar, esse mês o meu ciclo menstrual começou no dia, hoje é dia 26, né? Então, hoje é dia 26 de março, então eu anoto e vou contar, né, direitinho o meu ciclo menstrual. Durante 6 meses. Depois eu vou ensinar lá, quando a gente voltar para o IFSC, como que a gente faz essa conta. A tabela não é indicada após o parto ou durante a amamentação. Por quê? Após o parto, durante a amamentação, o nosso ciclo menstrual fica totalmente irregular. E a gente tem outros métodos que a gente pode utilizar durante esse período. Ou, por exemplo, quem não deve utilizar também? Adolescentes, porque adolescente tem um ciclo menstrual irregular, e mulheres na pré-menopausa. Por quê? O ciclo menstrual também fica muito irregular. Por quê? Que estejam apresentando ciclos menstruais irregulares, como eu já acabei de falar. No período fértil, o casal pode namorar, trocar carícias, desde que os cuidados necessários para que não haja contato com pênis e vagina, que é algo bem difícil, né? Então, por isso que ele não é um método seguro. Então, continuando falando dos métodos naturais, eu vou falar de mais alguns métodos. Eu reforço que eles não são métodos contraceptíveis confiáveis, porque eles têm baixa eficácia. Então, vamos lá. A temperatura corporal basal. Como que ela deve ser feita, esse método, né? Então, a mulher ela deve verificar a sua temperatura corporal da mesma maneira, oral, vaginal, retal, todos os dias, no mesmo horário, todas as manhãs antes de se levantar. Ou seja, é um método que exige muita disciplina. Ela deve aprender a ler o termômetro e registrar a sua leitura em um gráfico especial. Observa-se que a temperatura da mulher sobe de 0,2 a 0,5 graus no período após a ovulação, aproximadamente no meio do ciclo menstrual para muitas mulheres. Então, o casal deve evitar relações sexuais com penetração vaginal desde o primeiro dia da menstruação até depois de 3 dias que a temperatura basal tenha subido, né? Ou seja, vai ter um grande período de abstinência sexual, não vai poder ter relação sexual com penetração vaginal. Depois disso, o casal pode ter relações sexuais durante os próximos 10 a 12 dias até o início da próxima menstruação. Outro método natural que existe é o muco cervical ou método de Billings. Baseia-se na ocorrência de modificações cíclicas do muco cervical. Provavelmente vocês mulheres já devem ter observado, né? Esse muco que sai da nossa vagina, né? Às vezes ele tá com aspecto de mais clara de ovo, às vezes ele tá mais fluido, às vezes não tem muco nenhum. Através das quais as mulheres podem observar se estão no período fértil.
Nesse caso, a mulher deve pesquisar a presença de muco todos os dias. Então, novamente, né, a mulher tem que ser bem disciplinada e ter essa observação diariamente, observando atentamente a sensação ocasionada pelo mesmo, buscando perceber claramente as mudanças progressivas que vão ocorrer nessa secreção. É importante interromper a atividade sexual ao menor sinal de presença do muco após o período de secura vaginal, que normalmente sucede à menstruação, né? Ele não é um método seguro, por quê? Porque eu já expliquei para vocês, né? Às vezes, né, um ciclo menstrual é diferente do outro, né? Depende de uma medicação que a gente está utilizando, algum estresse que a gente esteja passando, ou até mesmo uma infecção ginecológica, pode mudar o aspecto desse muco cervical. Então, pode dar uma falsa sensação que a gente não está no período fértil e a gente justamente está no período fértil. Esses dois métodos que eu expliquei para vocês agora, que é a temperatura corporal basal e o muco cervical, ou método de Billings, ele é bastante utilizado por mulheres que querem engravidar e têm alguma dificuldade. Então, elas fazem essas anotações justamente para mais ou menos saber quando elas estão em período fértil, né? E justamente nesse período ter relação sexual para conseguir engravidar. Então, esse método ele pode ser utilizado para a mulher estar conhecendo o seu ciclo menstrual, que é algo bem interessante que ajuda essas mulheres que têm dificuldade para engravidar, conhecer e aumentar as chances de engravidar. Bem, mais um método natural que existe é o método sintotérmico. É um método que associa os três últimos métodos que eu falei. Então, novamente, eu repito, ele não é um método seguro como método contraceptivo. Ele é um método interessante para aquela mulher que quer conhecer o seu ciclo menstrual e saber realmente quais dias ela está no período fértil, né? Para poder ter relação sexual e conseguir aumentar suas chances de gravidez. Mas como método para evitar a gravidez, ele pode apresentar muita falha. O casal identifica os dias férteis e inférteis através de uma combinação de três métodos: um calendário, que é a tabelinha, monitorização da temperatura corporal e o exame do muco cervical, que a gente acabou de falar nos outros slides. Frequentemente associa outros sinais também. Quais são? Que pode indicar a ocorrência da ovulação. A consistência do colo do útero, né? Quando o útero está mais amolecido, a mulher pode estar no período fértil, engurgitamento mamário, dor pélvica, mudanças de humor, a famosa TPM, né? Que muitas de nós temos, né? Então, a mulher ela deve manter o registro diário das secreções vaginais, da temperatura basal e de outros sintomas. Então, são muitas informações que ela tem que anotar, além das datas das menstruações. Isso permitirá a ela adquirir experiência na detecção dos sinais de ovulação, tornando o método mais confiável. Novamente eu falo, o método natural não é um método eficaz para evitar a gravidez. Outros sinais e sintomas da ovulação podem incluir dor pélvica, modificações cervicais, sensibilidade mamária. Além disso, o método do calendário pode ajudar a identificar o início do período fértil. O uso combinado de todos os sinais pode aumentar a precisão na detecção da ovulação. Bem, agora nós vamos falar dos métodos definitivos. São métodos de esterilização. A esterilização é uma forma permanente de controle da natalidade que impede a mulher de engravidar ou impede o homem de liberar esperma. Esses procedimentos geralmente não são reversíveis. Então, quando o homem, a mulher, o casal opta por esse método de contracepção, ele tem que passar por uma série de profissionais. No Sistema Único de Saúde, há a possibilidade da realização do método definitivo, esterilização, porém, tem que passar por uma série de profissionais diferentes, preencher uma documentação e levar na consulta com o enfermeiro, consulta com o médico, depois com o cirurgião, passa com o psicólogo também e assina a responsabilidade num termo, que passa até no cartório tudo direitinho, tá? Por quê? Porque ele é um método, tá, que não pode ter arrependimento, porque a sua reversão não é 100% segura que vai dar certo,
tá? Então, assim, eu já tenho filho, quantos filhos eu tenho, né? A minha mulher concorda, o meu marido concorda, né, com esse método, então precisa ter uma boa discussão entre o casal para tomar essa decisão. Como eu falei, no SUS a gente tem esses procedimentos. Vamos começar falando da ligadura tubária, né, ou popularmente conhecida como laqueadura. É um procedimento cirúrgico no qual o médico corta, amarra, sela, faz a sutura das trompas, né? Esse procedimento, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o caminho entre os ovários e o útero. Assim, né, o esperma não pode alcançar o óvulo para fertilizá-lo, e o óvulo não pode alcançar o útero, tá? Então, dos dois lados, né, nas duas trompas, né, o médico vai fazer uma incisão nas trompas. Normalmente ele faz a sutura dos dois lados da trompa, né, fazendo com que esse óvulo, né, ele não alcance o útero, né, e que durante a ejaculação o espermatozoide vai entrar lá no útero, né, e que ele também não vai conseguir chegar no óvulo, né, porque ele não tem essa interrupção das trompas, né. É um método 100% seguro? Ele é um método seguro, né, ele oferece uma proteção, né, bem grande, mas como eu falei lá no início da aula, não há método 100% seguro, né? Tem alguns estudos, né, bem raros, né, mas que já aconteceu, né, pelos movimentos peristálticos das tubas uterinas, né, volta a ligar essa ligação entre o útero e o ovário, tá? Só que isso é bem incomum, tá? Mas como eu falei para vocês, não existe método 100% seguro. Outro método de esterilização que existe é a vasectomia, né? A vasectomia é um procedimento, então, realizado no homem. É um procedimento cirúrgico que corta, fecha ou bloqueia os ductos deferentes, né? Dos dois lados, não adianta fazer de um só, né? Que daí vai ter a passagem ainda. Esse procedimento bloqueia o caminho entre os testículos e a uretra. O esperma não pode deixar os testículos e não pode alcançar o óvulo. É importante ressaltar, tá? Muitos homens têm medo desse procedimento porque, eu vou fazer essa cirurgia, será que eu vou continuar tendo ereção? Vai continuar? Sim, tendo ereção. O que não vai ter, né, é o espermatozoide passando e chegando lá no útero da mulher. Também é bem importante destacar para o homem, né, que faz esse procedimento, que pode levar até 3 meses para que o procedimento seja totalmente eficaz. Então, durante esse período de 3 meses, que a gente espera para zerar a taxa de espermatozoide, né, deve ser utilizado um método alternativo. Ou, por exemplo, a mulher vai continuar tomando anticoncepcional oral, o homem vai utilizar a camisinha. Tem que usar um método. Por quê? Porque nesse canal deferente, né, até na uretra, pode acontecer de ficar o quê? Um certo número de espermatozoides. E precisa ter um certo número de ejaculações para zerar esses espermatozoides. Então, normalmente, depois de 3 meses que é realizado esse procedimento cirúrgico, o médico solicita um espermograma, né, que é um exame para contagem de espermatozoide, para verificar se o método já pode ser liberado como método contraceptivo. Existem casos que o homem fez o procedimento, esperou alguns dias, né, a cicatrização, e voltou a ter relação sexual. Depois passou 2 meses, o que aconteceu? A mulher apareceu grávida, né? Por que a mulher apareceu grávida, né? Ela traiu o homem, né? Não foi isso que aconteceu. Nesse caso, como ele não esperou os 3 meses, não fez o exame de espermograma, né? Pode ter acontecido do espermatozoide ter ficado no canal deferente que sobrou, né? Todo esse trajeto até chegar na uretra, e um espermatozoide desse ter alcançado o óvulo e a mulher ter engravidado, tá? Por isso é bem importante realizar o exame de espermograma, levar para o médico e o médico liberar ele como um método contraceptivo. Bem, vocês já devem ter ouvido falar da pílula do dia seguinte, a contracepção de emergência. Como o próprio nome já diz, é uma contracepção de emergência. Ele não é um método contraceptivo que deve ser usado rotineiramente pela mulher.
Então, a contracepção de emergência pode ser usada após uma relação sexual desprotegida ou, por exemplo, se um preservativo furou, não rasgou, foi mal colocado, né? Então, existe essa possibilidade de você usar a pílula do dia seguinte, famosamente conhecida. Então, as pílulas anticoncepcionais de emergência, PEC, são pílulas hormonais tomadas em dose única ou 2 doses com intervalo de 12 horas, que se destinam ao uso em casos de relações sexuais desprotegidas ou em alguns casos, né, como vocês já devem conhecer, por exemplo, de violência, né, violência sexual, né, é uma das medidas que é realizada, né, além dessa vítima ser acolhida, né, ser feito o exame médico, ser coletado os exames dessa mulher, é feito também a anticoncepção de emergência. Então, ela tem disponível nas unidades básicas de saúde e nos pronto atendimento e nas emergências hospitalares do SUS também tem. Se tomadas antes da ovulação, essa pílula, esse hormonal, esse contraceptivo de emergência, né? As pílulas podem atrasar ou inibir a ovulação por pelo menos 5 dias, para permitir que o esperma, né, se torne inativo. Porque vocês sabem, né, que também tem alguns estudos que mostram que depois da relação sexual, né, esse espermatozoide pode ficar ativo até 72 horas dentro do útero da mulher, né? Então, pelo menos por 5 dias, né, vai ter que modificar essa ovulação. Eles também causam espessamento do muco cervical e pode interferir na função espermática, né? Então, diminuir a motilidade desse espermatozoide para que ele não alcance o óvulo. As pílulas anticoncepcionais de emergências, elas devem ser tomadas o mais rápido possível após a exposição ao sêmen e não devem ser usadas como método contraceptivo regular. Ele é um método de emergência, porque ele vai desregular totalmente o teu ciclo menstrual. A gravidez pode ocorrer se os comprimidos forem tomados após a ovulação ou se a mulher fizer sexo desprotegido no mesmo ciclo, né? Então, assim, a mulher tive uma relação sexual, esqueci de tomar, não estava tomando nenhum comprimido, não usei camisinha, eu acho que eu vou tomar a pílula do dia seguinte. Tá, mas faz quanto tempo que tu já teve essa relação sexual? Se passado muitas horas, não vai ter a eficácia. Então, quanto mais horas passado da relação sexual, menor será a eficácia da pílula de emergência. Tá? Bem, aqui eu coloquei um material de apoio para vocês podem clicar nesse link que eu coloquei aqui no slide, tá? E vocês vão baixar, depois se vocês quiserem ter acesso a mais alguma informação, né? Uma informação complementar, é um livro, tá? Da Biblioteca do Ministério da Saúde, tá? É bem interessante a leitura dele, fácil compreensão, com bastante ilustração, então vocês podem baixar e guardar aí nos arquivos de vocês, também para estudo posterior a essa aula, quando vocês tiverem alguma dúvida, né? Ou alguém faz alguma pergunta, né? Vocês querem ler ou rever algum conteúdo, também vocês podem utilizar esse material. Bem, e para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui uma tarefa bem simples, tá? Que vocês vão ter uma semana para fazer, ou seja, podem postar no Siga até o dia 2 de abril de 2020. A primeira tarefa de vocês é avaliar o entendimento desse assunto. O que vocês entenderam, né? A qualidade da aula, se vocês conseguiram acessar a aula, né? Eu sei que tá tendo dificuldade, né? A internet não anda muito bem, o Siga nem tem se comportado como um bom menino, às vezes ele trava, não deixa nós professores usar, vocês alunos acessarem, tá? A gente sabe dessas dificuldades também. Por isso que eu tô gravando a aula, disponibilizando o link no YouTube para vocês e também colocando a aula em PDF para vocês lá no Siga, para facilitar a vida de vocês. Então eu gostaria que vocês avaliassem o entendimento do assunto e também que vocês listassem quais as dúvidas, né, que precisam ser esclarecidas após o retorno das aulas presenciais desse conteúdo, tá? E claro, né, eu postei a aula aqui no Siga para vocês ouviram, né? E vai ter um momento, né, no dia 26 de março, né, o dia de hoje, né? Das 3 às 5 horas eu vou ficar disponível, né, no chat, né, pra gente conversar e tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Até mais, um abraço.